Para evitarem risco de serem caçados, muitos prefeitos encaminharam para as câmaras, até o dia 31 de agosto, a proposta de plano plurianual sem nenhum detalhamento, sem as metas físicas, sem um planejamento verdadeiro. Isso prejudica muito o município e muitos vereadores vão aprovar a proposta da maneira como ela chegou, sem sequer analisarem. Você, vereador, perceba muito bem, você não foi eleito por acaso, deu muito trabalho, exigiu planejamento. Muitos colegas se planejaram e não conseguiram ser eleitos. Não conheço nenhum que foi eleito sem planejamento. Você há de concordar que sem planejamento o resultado é o fracasso. Com planejamento talvez pode ser que haja êxito, mas sem planejamento não haverá. E o município é a mesma lógica. Um município que não se planeja está à deriva. É improvável que haja bons resultados em um município onde o planejamento não existe. Aqueles que se planejam certamente estão muito mais adiantados do que aqueles que não se planejam, mas ainda com o planejamento não é garantido bom resultado. Existe no município uma lei chamada Plano Plurianual. Ela tem vigência de 4 anos, ela não coincide com o mandato, ela deve conter os grandes objetivos, diretrizes e metas, aqueles investimentos também que forem passar de um exercício para o outro, o custeio necessário para fazer funcionar aquilo que foi construído e também as metas físicas e financeiras. E muitas vezes a gente vê nos anexos das propostas de plano plurianual dos municípios, o que a gente vê são metas financeiras com metas físicas zeradas, ou que não conversam entre si. Mas por que isso acontece? Bem, na prática, muitos municípios acabam contratando boas consultorias para fazerem esse trabalho. E as consultorias, de modo geral, têm bons modelos. Elas encaminham para as prefeituras, para que as prefeituras as preencham, e muitas vezes a prefeitura não preenche, não há uma descentralização, acaba que isso fica travado, e aí chega um grande problema. Existe um prazo para que a proposta seja encaminhada para o Poder Legislativo. Normalmente, esse prazo termina no dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato. Este prazo, se for este aí no seu município, ele vem do ato das disposições constitucionais transitórias, atos das disposições constitucionais transitórias, artigo 35, parágrafo 2º. E lá define, então, que se o Poder Executivo não encaminhar neste prazo, portanto, ele estará em atraso. E o Decreto-Lei 201 de 1967, no artigo 4º, define que o prefeito pode ser cassado pela Câmara se ele se omitir no cumprimento de alguma norma, se ele não encaminhar a proposta orçamentária no prazo e mais alguns outros casos. Então, para que eles não percam o prazo, muitas vezes encaminham os anexos em branco ou os anexos preenchidos por alguém que nem sabe onde fica o município. É muito frequente encontrarmos nas nossas análises da proposta de plano plurianual propostas idênticas de municípios diferentes. Eu já encontrei de estados diferentes, uma vez analisando em determinado mutirão, um município do leste catarinense tinha a mesma proposta de um município de Goiás. Então, a ausência do planejamento joga seu município em alto mar à deriva sem nenhum controle. É muito triste isso. Para os vereadores que têm dificuldade de compreender o que é metafísica e financeira, imagine o seguinte: você vai ao supermercado e você vai comprar ovos. Aqui onde eu moro, a gente chama 2 dúzias e meia de pente de ovos. Normalmente a gente compra então 30 ovos, 2 dúzias e meia, um pente de ovos. Tem lugar que chama bandeja, cartela, crivo e mais um monte de outros nomes interessantes. Imagina que você chega lá para comprar e está a seguinte informação: ovos, R$ 9,90. Está barato ou está caro? Ou depende da quantidade? Bem, hoje eu vi esse preço. Pente de ovos por R$ 9,90. Eu fiquei pensando, mas será que é o pente com 30? Não, é o pente com 20 ovos. Ainda assim está relativamente
com um preço menor do que o normal, né? E também a gente vê que varia o tamanho, tem ovos grandes, ovos médios. Quando o vereador só se preocupa com a meta financeira, é como se ele soubesse quanto custa. Mas quando a meta física está zerada, é como se ele soubesse quanto que ele vai pagar, mas ele não sabe quanto que ele vai levar. Quanto que vale para você 5 milhões de asfalto? Isso é muito ou é pouco? Ou depende? Depende do tanto de asfalto que vai fazer, certamente. Para fazer 1 quilômetro pode estar caro esse quilômetro, hein? 5 milhões o quilômetro. Mas para fazer 20 quilômetros, aparentemente está barato, hein? Por esse preço aí, dos 250 mil o quilômetro. Então, vereadores, segue uma dica muito importante para vocês. Se vocês perceberem que as propostas que chegaram para a Câmara estão ruins, não são adequadas, não são compatíveis com o respeito que o Poder Legislativo precisa para analisar, por que vocês não pedem para o Poder Executivo encaminhar uma nova proposta? Isso é chamado de substitutivo. Ao invés de vocês ficarem remendando uma proposta ruim, talvez vocês sensibilizem o Poder Executivo para que ele jogue fora, peça para jogar fora a proposta que ele encaminhou e encaminhe outra adequada. Uma outra dica importante é a obrigatoriedade de haver audiência pública antes de a Câmara Municipal aprovar a proposta. Esta lei é a Lei Federal 10.257 de 2001, lá no artigo 44. Então, fazer audiência pública antes de votar a proposta de plano plurianual, a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a proposta de lei orçamentária anual, é uma obrigatoriedade imposta por lei federal. Fiquem com essas duas dicas por enquanto e acompanhem nosso conteúdo aqui. Um abraço para vocês.